Muito obrigada, Senhor. Obrigada porque até que o Senhor nos ajudou e até que o Senhor tem nos orientado da melhor forma possível. Obrigada, Senhor, pela boca, pela vida do meu amado, Senhor, que através dele, Senhor, eu entendi, Senhor, sem rancor, sem mágoa, que era hora de aguardar. Pai, acalma o meu coração, porque tu sabes, Senhor, como eu estou. Então, Jesus, muito obrigada por tudo. Obrigada agora, Senhor, pela vida de Zita Guimarães, essa mulher que se coloca na linha de frente, Pai. Essa mulher que fala, eis-me aqui, essa mulher que tem vivido o teu milagre todos os dias. Obrigada pela vida dela, Senhor, seja com ela nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Deus é bom o tempo todo. Glória a Deus por isso. E hoje a gente vai ouvir no transbordo, na terça do transbordo, sem fim, a nossa boneca de porcelana. E quando eu falo para vocês, a mais forte do mundo, é porque é o Senhor que a sustenta e tem sustentado todos os dias. Zita Guimarães, cadê você? Vem para cá falar comigo nessa manhã gloriosa. Amém, graças a Deus. Com muita alegria, irmãos. A gente está aqui, né, nessa sala, saber que foi o Senhor que nos colocou aqui. E eu sei que todos nós, a gente estamos vivendo um processo em cada nossa vida. E muitas vezes nós vamos, no decorrer da nossa caminhada, a gente vai vendo um caminho que muitas vezes a gente não conhece. Mas Deus ali, ele vem com o seu socorro, né, com o seu amor para com nossas vidas e vai nos ensinando a cada dia o seu dia. Então, eu escolhi aqui hoje um versículo que está lá em Filipenses, capítulo 3, 13, deixa eu ver se é o 13 mesmo. Filipenses 3, 3:13, que ele diz assim: é, Não, caros irmãos, não sou ainda tudo quanto deveria ser. Porém, estou concentrando todas as minhas energias para insistir nesta única coisa, esquecendo o passado e aguardando e esperançoso aquilo que está à frente. Então, a gente sabe que a nossa caminhada é sempre olhar para frente, olhar para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro. E por muitas vezes a decisão é nossa. Nós temos que decidir, nós temos que traçar aquilo que nós queremos com a ajuda de Deus. É claro que, como diz o Provérbio 16, os nossos planos, né, a última palavra é do Senhor, mas a gente tem que prosseguir. A gente não pode olhar para trás, a gente não pode ficar chorando aquilo que não vai voltar mais. E por muito tempo, eu particularmente, eu fiquei meio que paralisado, assim, em não pensar muito no futuro. Vivia um dia, o seu dia. Amanheceu, amém, glória a Deus, já estava naquela, era sempre o amanhecer, fazer as atividades do dia, anoitecer, amanhecer de novo, e estava assim. Mas Deus, ele vem sempre nos ensinando algo que diz assim, ou a gente se levanta, ou a gente entra numa caixinha de fósforo, fecha a porta e espera a morte chegar. E enquanto isso, a gente fica lá. E por um tempo, né, já faz um tempo, eu me encontrava dessa forma. E o dia eu falei que eu ia me levantar. Eu falei, eu estava bem, graças a Deus, de saúde. Então, eu tenho mais debilitações, né, devido a ter feito um procedimento no coração. Então, assim, eu não consigo andar muito, não consigo muita ladeira, pegar assim, andar de ônibus, as coisas. Eu ando, mas assim, não tanto, porque me dá um cansaço, então tem umas certas debilitações. Mas eu falei que eu ia fazer algo, que eu estava muito parada. E quando foi um dia eu fiquei pensando o que eu deveria fazer, curso, essas coisas.
E eu conversando com uma pessoa, ela falou assim, ela me deu assim, só uma palavra, ela disse assim, quando eu comecei a fazer inglês, mudou a minha vida. Aí aquela palavra assim, entrou no meu coração assim, com muita alegria, assim. Eu falei assim, é isso. Eu vou fazer esse curso de inglês, então. Porque eu precisava fazer alguma coisa. E aí depois eu fiquei assim, eu meio que sem saber o que ia fazer, eu falei, não, mas se der certo, eu vou fazer sim. E por eu estar bem, eu fui atrás do curso e realmente eu encontrei, a moça tinha me dado, ela, quando eu falei com ela, ela disse que ela me daria uma bolsa, eu pagaria só metade. E estava tudo certo, eu fiz a matrícula, fiz todo o procedimento e no dia que eu terminei de fazer essa matrícula, de fazer todo esse procedimento, e eu confesso que eu orei, eu pedi do Senhor, falei para o Senhor que eu ia fazer, que Ele me fortalecesse, se não fosse, não era nem para mim fazer. Mas eu fiz todo o procedimento, paguei a matrícula e quando foi no dia que eu terminei de fazer esse procedimento, na próxima semana eu iria começar. E quando foi uma noite, né, pela manhã, eu acordei toda inchada. Inchou todo o meu corpo. E eu já tinha percebido algumas vezes que quando eu deitava, parecia que tinha algo assim no meu peito que dava diferente, estava esticando, não sei, era algo estranho. Mas eu achei que era por causa do procedimento que eu tinha colocado, né, do cateto, então eu achei que não era nada grave. E quando eu vi que eu estava toda inchada, eu fiquei, meu Deus, e era novidade para mim, porque eu nunca tinha passado por isso. E eu lembro que ali eu fiquei, meio que me desesperou naquele momento. E aí eu lembro que eu falei com a pastora Cisete, e aí ela veio, me levou lá no hospital, e o médica fez exame e tudo, que ela achou que eu tinha infartado novamente. E não era isso que tinha acontecido. Aí ela falou assim, não, poderia estar no pulmão também, água no pulmão, e seria perigoso. E eu falava, meu Deus, como que eu vou estudar dessa forma? E sem saber o que era, o que que tinha acontecido, por que que eu estava daquela forma. E eu sei que isso, assim, começou assim, e eu comecei a ouvir, assim, dizer assim, tipo assim, quando Deus tem algo para fazer na sua vida, o inimigo se levanta para te derrubar. E eu ficava repreendendo. E eu fiquei, e parece que com isso, né, veio o inchaço, a médica passou o remédio para mim tomar, eu tomei, e aí foi melhorando aos poucos, mas mesmo assim ainda estavam, meus pés ainda ficavam muito inchados. E estava assim, dessa forma, e depois veio assim, parece que eu fiquei resfriada, parece que foi alguma coisa atrás da outra, assim. Chegou o dia de começar o curso. E eu falei assim, não tem como eu ir dessa forma. Aí eu liguei para lá e não podia cancelar também, porque ia pagar uma multa. E eu contei a situação para ela e a moça falou assim, não, então por causa disso a gente vai trancar aqui a sua matrícula e a senhora vai ficar bem e depois se eu quiser voltar. E eu falei, amém. Então ali eu tranquei, né? E eu peguei, eu falei assim, mas eu não vou também ficar parada, vou ter que fazer outra coisa. E eu comecei a orar para que o Senhor me mostrasse outro algo que eu pudesse fazer. E aqui no, e porque esse era em outro bairro que eu tinha que pegar transporte. E ali veio um irmão e falou que ele estava dando aula de informática. E eu falei, então isso dá para me fazer. E aí eu matriculei, né? E mesmo ainda com a perna muito inchada, não podia ficar muito tempo com as pernas penduradas, que ficava inchado. Mas eu fui assim mesmo eu estava indo. E nesse período que eu estava muito ruim, eu é como se eu tivesse pego o Covid novamente. É como se eu estivesse vivendo aquilo que eu tinha vivido em 2021, no caso. E estava muito mal, assim. E quando foi numa noite, eu lembro que eu fiquei tão mal.
tão mal que tava fechando já assim, a minha respiração. E eu lembrei de algo que, quando meu esposo estava internado, o médico explicou para o meu filho como era que estava a situação do Covid no corpo dele, no caso, né? Que era algo que vinha, né? Vinha fechando a respiração, e mesmo que colocando entubando, ele meio que forçando para tirar aquele incômodo do Covid, mas ele forçava mais ainda. E por isso, assim, ele não aguentou e estava aquilo na minha cabeça. Naquele momento, aquilo que eu estava sentindo era como se estivesse fechando meu esôfago. E até a água que eu tomava, eu não conseguia mais engolir. Parecia que tinha uma bola se fechando a garganta e que a água tinha que passar pelos lados. E eu fiquei assim, meu Deus. E eu liguei, assim, tinha uma colega minha, ela falou assim, quando tu precisar de mim, tu me liga. E eu liguei, era meia-noite, mais ou menos, aí eu liguei para ela, ela não me atendeu. Ela já veio atender depois. Aí eu fiquei assim, sem entender o que era aquilo, mas eu lembrei do que meu filho tinha falado. E naquele momento, assim, eu abri a janela do meu quarto e eu comecei a guerrear. Eu falei, em nome de Jesus, eu comecei a orar, a repreender. E eu falei que eu não aceitava aquilo, porque se Deus tivesse que me levar, não precisava estar com aquilo. Estar doente para Deus me levar. Eu sei que chegar o dia da gente ir, independente do que a gente estiver fazendo, a gente vai mesmo. E naquele momento, assim, foi algo assim muito real, de Deus me dar esse entendimento, né, do Espírito Santo ali comigo, e eu comecei a repreender aquele mal, e eu fiquei marchando no meu quarto, e eu falei que eu não aceitava aquela situação, eu não aceitava ficar doente, porque eu não estava fazendo nada de errado, eu tinha certeza que eu estava fazendo corretamente, tudo aquilo que eu tinha aprendido, tudo aquilo que Deus estava mandando fazer, eu estava fazendo, então não tinha inimigo nenhum que pudesse me acusar de algo e que ele for batesse em retirada porque ele não ia ter sucesso, porque eu não ia me entregar. E ainda falei, e assim que eu ficar boa, eu vou estudar, eu vou me levantar, eu não vou cair e não vou morrer agora também, não, porque eu não vou empurrada para o céu. Eu vou quando chegar o meu dia. E eu sei que eu acho que eu passei uns 15, 20 minutos nessa luta total, assim, porque não conseguia ver, assim, se realmente aquilo saía da minha garganta. E isso já estava com alguns dias que eu não dormia. Já estava vivendo igual como eu estava vivendo naquele tempo. Eu não dormia e eu não comia. E eu já estava ficando muito fraca. E se eu ficasse mais uma noite sem dormir e mais um dia sem comer, eu não aguentaria. E eu falei para o Senhor naquele momento que eu não ia aceitar aquela situação. Eu não ia. E ali eu sei que foi um tempo de luta mesmo, mas quando aí passou mais um pouco, eu já não tinha mais o que orar, não tinha mais o que falar, estava meio que repetitivo. E eu falei, e agora eu quero um sinal. Eu quero um sinal. Eu vou deitar. Ainda estava sentindo tudo aquilo. Eu vou deitar, eu vou dormir, e quando eu acordar, eu vou saber que o Senhor me visitou e que eu fui curada naquele momento. E eu confesso que eu estava um pouco meio que assim, né? A fé fica daquele jeito, né? Sem saber. Será que realmente? Mas eu esqueci tudo assim e falei: se eu tiver se eu não acordar, é porque não acordei mais, né? Mas eu deitei. Não vi quando eu dormi. Eu só sei que eu dormi porque quando eu acordei, eu percebi que eu dormi. Aí meu Deus, aí não estava mais.
já estava tudo normal, eu já estava me sentindo bem melhor. Eu me levantei e eu vim fazer um leite para me tomar já pela manhã, já ainda um pouco fraca, mas já conseguindo levantar. Aí eu dei glória a Deus e falei, e ao Senhor agradeci, né? E eu vi assim que realmente era um ensinamento para a minha vida, que era algo assim que eu não deveria aceitar quando realmente vem essas enfermidades, né? Porque é o que a gente sempre tá pregando sobre isso, né? Porque o Senhor já levou, o Senhor já carregou. Então, por que eu ainda estou sentindo? Eu sei que tem coisa que muitas vezes a gente comeu algo que fez mal, assim, por mais que a gente tenha no passado não ter cuidado bem do corpo, no meu caso, por exemplo, tem umas certas debilitações, mas não era motivo para daquela forma. E mas quando eu realmente é, reconheci, vi assim que a honra não seria minha, porque não era eu que tinha tido essa ideia não de me levantar dessa forma, porque eu poderia até me deitar lá, ficar na posição de esperar a morte chegar, porque na verdade era isso que ia acontecer, que eu teria pego Covid novamente, foi o que eu imaginei, e que naquele momento era aquilo que iria acontecer. Mas eu me levantei e assim, que eu creio que Deus me deu esse entendimento para repreender aquele mal, que naquele momento estava mesmo me matando. Mas para a glória de Deus, assim, eu levantei, né, depois e eu vi que Deus tinha me dado, eu encontrado favor aos olhos do Senhor naquele momento, e Deus tinha me feito voltar novamente, né? E com isso eu retornei não fui mais para o inglês, porque como eu falei, tem que ser outro bairro, ainda não fui, mas eu fui fazer o curso de informática, né, que eu disse que eu ia fazer, e mesmo assim, aparentemente debilitado, mas eu estava indo. Então, o que que eu quero dizer para isso? Que muitas vezes a gente, na nossa caminhada, a gente tem certos altos e baixos, mas o que Deus quer de nós é que a gente sempre se levante. Claro que a gente ainda não chegou lá onde é para nós chegarmos, mas a gente não desanimar, a gente continuar firme, a gente continuar lutando, porque tinha algo na minha vida que eu, desde quando eu confessei Jesus, eu tinha um sonho que era de pregar, né, a palavra de Deus no encontro com Deus, que para mim ali foi a primeira vez, né, que eu conheci Jesus. E o encontro com Deus, para mim, é muito impactante também. Foi aonde eu fui batizada no Espírito Santo. E todas as vezes que eu ia para um encontro desses, eu dizia: um dia eu vou estar ali. Um dia eu vou estar ali pregando. Eu achei até que o dia que eu fosse seria para falar sobre o social, sobre investimento, alguma coisa assim, bem básica. E, e para a glória de Deus, né, esse ano, né, agora no mês passado, aconteceu de eu ser chamada para ser um dos palestrantes no Encontro com Deus. Foi também uma semana muito atribulada, de muita luta mesmo, mas no dia, assim, Deus me deu graça. No dia anterior, eu estava tão feliz que eu ia para esse encontro, que parecia assim que eu estava assim como quem sonha. Eu, eu assim, que muitas vezes a gente fica assim meio que preocupada, aquela coisa de ir, às vezes a gente não quer sair da nossa cama, do nosso conforto, a gente sabe que sai por aí no conforto, mas, e principalmente o encontro com Deus, ele tem muitas coisas que acontecem lá. Então, a gente como eu já fui em vários, né? E todas as vezes sempre aconteceu alguma coisa. Sempre aconteceu alguma coisa.
E então, dessa vez não, eu estava muito feliz que eu ia para o encontro, muito feliz mesmo. E assim, que Deus fez lá, assim, foi algo tremendo, que era um... A gente fica muito feliz, eu fico muito feliz quando eu vejo muita juventude, muito jovem, assim, se derramando na presença de Deus, muito jovem ali, aceitando Jesus. Então, a gente vê que é muito gratificante. Assim, foi algo assim que a gente tinha uma quantidade que a gente imaginava até, meu Deus, hoje tá difícil assim. As pessoas quase não querem, né? Não querem ir, não querem sair do seu conforto. E quando você sabe que vai para o encontro com Deus, você vai passar 3 dias lá ao encontro com Deus. Então tem que se desligar totalmente de celular, então, totalmente da rede social, da sua família, tudo para ficar com Deus. E isso para jovem deve ser muito, não é muito gratificante, né? Mas eu vi assim tanto jovem lá e foi muito bênção, assim, foi muito maravilhoso, assim, um encontro assim que a gente teve lá esses 3 dias e realizei um sonho, né? Um sonho que na verdade até eu digo que Deus que colocou no meu coração, porque eu nem sabia como é que funcionava, mas na primeira vez que eu fui para esse encontro, o primeiro desejo que eu tive era de um dia estar sendo um palestrante. Eu nem sabia se Deus ia me chamar para isso, se eu ia conseguir agir dessa forma, mas eu vi assim um brilho no olhar de umas irmãs que estavam lá pregando a palavra assim, e eu disse que eu queria aquilo para minha vida. E naquele dia assim o sonho se realizou. E eu fiquei muito feliz com meu Deus, porque eu vejo assim as coisas que a gente vê assim como o evangelho, ele não é, ele é assim como muito mesmo trabalhoso, né? Como sempre a pastora Rose fala. É algo trabalhoso para nossas vidas, mas porém gratificante. Então, eu fiquei muito feliz com tudo que aconteceu ali e com tudo que foi feito, com tudo que deu certo, com tudo que fluiu ali, que foi, como eu falei, foi algo assim diferente, que no início quis dar errado, mas ao mesmo tempo o Senhor nos deu sabedoria e ali tudo correu bem. Então, algo assim que Deus tem cumprido na minha vida, o propósito dele. Então, é o que eu tenho vivido a cada dia, né? Como eu falei da última vez da minha neta, né? Que também era um sonho de Deus para minha vida. E eu estou vivendo assim, meio que assim, agora com um propósito, né? Tenho propósito, e eu creio que o que Deus tem planejado para minha vida, eu vou chegar lá. É o processo que realmente eu procuro me consertar, me manter diante do que eu tenho aprendido, que Deus quer para minha vida. E eu creio que é isso assim que agrada o coração de Deus a partir do momento que você faz a vontade dele. Quando a gente faz a vontade dele, né, ele também, ele supre a nossa necessidade. E é isso que ele tem feito na minha vida. Não importa aquilo que muitas vezes o médico fala que diante de um diagnóstico que não é muito agradável aos nossos ouvidos, aquilo que a gente ouve. Mas Deus ele vem dizendo: a última palavra sou eu que dou. Os meus planos não são os teus planos. Como ele tem falado para mim, os meus planos não são os teus planos. E a última palavra sou eu que te dou. Então eu tenho vivido assim, dessa forma, e eu louvo a Deus por esse entendimento que Deus tem me dado e que eu não tenho tido falta de nada. E aquilo que muitas vezes para mim eu achava tão difícil ter que fazer, ter que estar na frente de um trabalho, de uma obra, o Senhor tem mudado isso na minha vida, tem transformado isso na minha mente. E aí eu já começo a ver com outros olhos
com outro entendimento, de ver que não é tão difícil assim, de ver que aquilo que eu posso fazer, eu faço, que está ao meu alcance, eu faço. Claro que eu sempre, com a ajuda de Deus, com Ele ali do meu lado, tudo vai fluir, tudo vai dar certo. Então, a minha vida hoje, ela tem sido dessa forma. Como eu sempre oro para que a gente venha viver a cada dia em novidade de vida, que é isso que Deus disse para nós, para que nós pudéssemos viver em novidade de vida. E isso tem que ser a nossa vontade de viver dessa forma. Então, esquecendo-se para as coisas que para trás ficaram, a gente tem que sempre olhar para o alto, para o alvo, que é Jesus. E isso tem que ser a nossa caminhada, olhando sempre para o alto, sempre no caminho reto, não desviando o olhar nem para a esquerda nem para a direita. E o Senhor até falando ontem comigo, dizendo: não esquecendo da minha palavra, meditando nela dia e noite, que é isso que nós temos que colocar no nosso coração. E aí o nosso processo não vai se tornar processo tão pesado ou um processo de estar perguntando por quê, o porquê, mas o para quê, ou então é por que não eu passar para passar por tudo isso. E eu creio que é isso que Deus quer para a vida de cada um de nós e que possamos estar preparados ali a qualquer momento para o chamado, né? Para aquilo que Deus nos chama, porque eu creio que é Deus que coloca no coração de quem nos chama para saber que nós temos que estar preparados. A Bíblia diz que nós temos que ser vigilantes, nós temos que estar vigiando, a gente não sabe o dia e nem a hora que o Senhor vai vir. Então, nós temos que estar sempre apostos, né? Vigilante, porque chega o momento para todos. Então, eu só tenho a agradecer a Deus por essa sala que tem me apoiado nessa caminhada. Eu sempre digo que aqui é uma escola, foi daqui que surgiu, né? Que surgiu tudo que está acontecendo na minha vida. Foi o início de tudo, né? Depois da morte do meu esposo, né? Já tinha começado antes mesmo, e no decorrer da caminhada foi só prosseguindo a cada dia mais, sem desistir, sem olhar para a esquerda e para a direita, mas olhando sempre para o autor e consumador da minha fé, que é o Hebreus 12:2. Essa tem que ser na nossa caminhada, tem que estar na nossa mente, porque a gente tem um Deus que olha por nós, que nos ama e está pronto ali. É o momento que a gente chamar, ele responde e ele está conosco. Então, esse é o meu transbordo de hoje e eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui, que o Senhor continue derramando das suas bênçãos e que as janelas do céu se abram para a vida daqueles que estão necessitando de algo, né? Nós sempre estamos precisando e que eu oro por vocês e vocês orem por mim, porque essa tem que ser a nossa caminhada aqui nessa terra. Amém? Aleluia, glória a Deus, viver em novidade de vida. Ei, Zita, ninguém vai empurrada para o céu, não. Vai chegar o momento certo. Obrigada, Zita Guimarães, obrigada. Como eu aprendo com você. Ei, gente, como a gente aprende com essa mulher nesse processo da vida, né? Que o Senhor nos dê força e que a gente possa olhar para o alvo, que é Ele. Que difícil é, viu, Zita? Que difícil é, mas é o Senhor que nos ensina. Obrigada, Zita. Obrigada mais uma vez. Obrigada por você estar aqui. Obrigada por você compartilhar. Obrigada por você ser essa mulher corajosa, empoderada, que conta as maravilhas do Senhor, sabe? Para trazer força para a minha caminhada. Obrigada, obrigada demais. Que o Senhor continue te abençoando. Lila Silvia, ora aqui pela vida de Zita Guimarães. Nos abençoa nessa manhã gloriosa de transbordo. Amém. Amém. Senhor, muito obrigado, Pai. Nós queremos te louvar, Senhor, por esse testemunho, pela vida da Zita, Pai.
pelos processos que ela tem vivido, pelo crescimento, por todo o aprendizado, Pai, porque ela contribui aqui nessa sala, Pai, e acrescenta sempre mais a cada um de nós, ó Pai, mas que também, Senhor, ela tem cumprido com seu ídolo, Pai, crescido, Senhor, na tua presença, buscado, Senhor, manifestar, Senhor, a tua paz, a tua vida, os teus dons, Senhor, no dia a dia dela, levar o teu amor, levar a tua luz. Nossa, muito obrigada, Senhor, porque de fato nós vemos, nós podemos participar desse processo, Pai. Te louvamos pela vida dela, Pai. Que cada um aqui, Senhor, possa seguir com esse exemplo, Pai, maravilhoso de vida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo, família. Obrigada por estar aqui. Amanhã é quarta estratégia e eu espero você aqui para a gente aprender mais sobre o nosso Senhor. Tenha um dia abençoado e um começo de semana cheio da presença dele. Obrigada, bom trabalho para vocês, queridos. Bom dia.